Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo 37. É uma palavra bem conhecida, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque às vezes por ser um trecho conhecido, nós não prestamos atenção e achamos que já entendemos tudo dele, mas a palavra de Deus é sempre nova. Ezequiel 37. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que te farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui, pode sentar. Amém. Glória a Deus. Madrugada passada, o que a gente costuma fazer de madrugada, assim, da meia-noite às 6? O que você faz, irmão? Alguns trabalham, mas a maioria dorme. Então, mas a gente não estava dormindo como sempre, a gente estava orando. E quando nós começamos a orar e clamar, nome por nome, família por família, causa por causa, Deus me levou a essa palavra: o vale de ossos secos. E eu comecei a clamar ao Senhor e eu via, e eu sou assim, eu não gosto muito de sangue, eu não gosto muito de machucado, eu não gosto de nada disso. As coisas assim meio que me apavoram. E eu comecei a ver um monte de gente despedaçada. Eu comecei a ver um monte de gente morta. E eu comecei a clamar ao Senhor, e aí Ele me levou nessa palavra. E hoje, quando eu meditava nessa palavra, Deus me deu uma direção. E eu quero passar para a igreja nessa noite, amém? Diga assim: eu sou corpo de Cristo, povo de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? Porque às vezes nós pensamos que nós somos só mais um. Às vezes nós pensamos que nós somos ou melhores ou piores que os outros. E nós não pensamos que nós somos uma pessoa que Deus se preocupa, que Deus cuida, que Deus levanta e que Deus restaura, amém? Porque foi isso que Ele fez. Mas nós estamos hoje vivendo uma coisa contrária a isso. Nós estamos vivendo uma coisa contrária, porque o que aconteceu?
Ele viu um vale cheio de ossos secos. O que isso quer dizer? Que já morreu faz tempo. Não tinha nem coisa podre, nada. Já era osso. O que restou? Seco. E Deus foi trazendo, foi restaurando, até que se levantou um exército numeroso. Amém? Exército é despreparado? Exército é pronto. Então Deus fez tudo. E hoje nós estamos vivendo dias de voltar à morte. E Deus começou a me levar a isso, e nós vamos orar nesses dias. Até eu estava comentando com o pastor, a gente estava orando esses dias. Nós vamos nos aplicar, em algumas quartas-feiras, a dedicar, a viver, a restaurar, a voltar a ser um exército numeroso e poderoso em batalha. Amém? Você tem essa disposição, irmão? Às vezes você não tem muito hoje não, porque às vezes você está meio morrido, igual diz as crianças, mas Deus vai nos restaurar nesses dias. Amém? E aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar como que uma pessoa morta fica. Pastor, é isso que você vai pregar hoje? Eu vim aqui, saí da minha casa, quase morto, para você me falar como que o morto fica? Como que fica o corpo de uma pessoa depois que ela morre? É isso. É isso que eu quero te explicar. Porque muitas vezes nós estamos vivendo no mundo espiritual o que acontece no natural. Então tem algumas fases do defunto. Algumas fases. E eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, tem que ter chamado para fazer medicina mesmo, né? Se eu ver um defunto ali, eu tiver que pôr a mão nele, nossa Deus, dou até um trem. Então nós vamos aprender algumas coisas. Diga assim, a palavra de Deus é sempre nova. Amém, irmão? Então não é hora de você dormir, não é hora de você se distrair, é hora de você receber a palavra para que Deus te restaure. Amém? Está quase morrido? Olha aqui, presta bem atenção. A morte física. Então isso aqui são informações de uma aula de medicina legal. Nossa, presta atenção. Primeiro, a primeira coisa que acontece, o coração para de bater. Diga comigo, o coração para de bater. O seu está batendo aí? Está tudo bem? Então, legal, você está vivo. Às vezes, quase vivo. Depois, para a respiração. Diga, para a respiração. Está respirando aí? A gente fica, às vezes, meio ofegante, porque a gente não tem muito preparo físico, mas a gente está respirando. Tudo bem, então você está vivo. Segundo passo, o corpo começa a esfriar, até ter o equilíbrio térmico com o ambiente. Então, ele esfria até ficar na temperatura ambiente. Ele vai esfriando, porque já não circula mais o sangue. Depois, o terceiro ponto que ele chega é a rigidez. Entre 3 a 5 horas depois da morte, começa a contrair os músculos. Depois, o próximo passo, ele fica completamente rígido, até 24 horas. Aí, o quinto passo, nossa, pastora, que coisa interessante, é a desidratação. Ele começa a perder líquido. Perde um tanto de quilo de água por dia. Aí, depois que acontece isso, que é o que a gente costuma ver, até antes de perder o líquido nos velórios, porque eles preparam o corpo, ele deixa de ter uma aparência humana. Ele começa a ficar destruído. Presta atenção. Ele fica verde, porque vai juntando um monte de bactérias. Ele começa a inchar. Até mais ou menos uns 30 dias ele vai inchando. Vira uma bola. Depois que tudo está morto, toda a capa em volta do corpo, a pele, começa a desprender do osso e fica aparente. 3 meses para o corpo para acontecer isso. Depois vem que eles chamam de esqueletização. É o momento em que chega aos ossos. O cabelo e a unha é o que demora mais para separar o corpo do corpo. Em 3 anos o cadáver deixa de existir, dependendo das características. Pastora, por que você está lendo uma coisa tão tétrica? Porque nós precisamos entender que nós estamos muitas vezes assim, espiritualmente.
Nós nos chocamos tanto com a morte, irmãos. A morte é uma coisa porque Deus colocou a eternidade dentro de nós, amém? A princípio não era para morrer, mas quando o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte. Então nós nunca vamos aceitar. A avó das meninas, da Renata e da Rafaela, quantos anos que ela tinha? 90. Foi a mesma coisa que se ela tivesse 50. Não é o sentimento? É o mesmo. Então nós pensamos às vezes, não, eu não vou sentir. Todos nós sentimos. Mas às vezes a morte espiritual, nós deixamos acontecer. E não sentimos nem cheiro dela. Nós vamos morrendo aos poucos e deixamos que isso aconteça. E sabe o que acontece? Nós viramos um monte de ossos secos. E são esses ossos secos que Deus quer acudir. Diga assim, Deus quer me acudir. Amém, irmão? Para que você tenha força para caminhar, para que você tenha força para fazer a obra, para que você tenha força para ser mais espiritual do que carnal. E nós vamos entender alguns pontos aqui. Vamos aos passos. Nós não vamos do passo para a morte. Nós vamos dar passos para a vida. Amém? Mas nós temos que entender, muitas vezes, que o inimigo está fazendo a mesma coisa com o povo de Deus nesses últimos dias. As pessoas esqueceram tudo o que Deus já fez. As pessoas esqueceram tudo o que é necessário fazer. Ai, o que é? Eu estou mal. Vai ficar mal, vai morrer, vai secar. E ainda vai para o inferno. Então, o primeiro passo. Diga assim comigo. Perde o fôlego de vida. Então, o primeiro passo do crente que está caminhando para a morte, que virou às vezes um osso seco, ainda está só podre. O primeiro passo é que o coração para de bater. Como acontece? O coração já não é aquele coração preparado. Depois, o espírito começa a ficar fraco. Você não ouve mais a Deus. Você não se preocupa mais com a obra de Deus. Você não vai à igreja, você não ora, você não lê a Bíblia, você não se preocupa com o irmão. É o primeiro passo da morte. É o primeiro. Eu começo a olhar e falar assim, será que o Luiz precisa de mim? Mas também tem tanta gente para ajudar. Hoje eu vou ficar em casa descansando. Hoje eu tenho outro programa. Hoje eu tenho outro compromisso. E depois as coisas vão ficando cada vez piores e a gente começa a ficar mais frio. Diga assim, eu preciso da vida nova de Deus. Amém, irmão? Precisa mesmo. E não dorme, não. Porque se você dormir, eu vou ver que você já secou mesmo. Presta atenção. Aí depois vem a frieza, porque o próximo passo do defunto, do morto, é esfriar. Aí vem a frieza. Sabe aquela frieza? A temperatura fica como o ambiente. Sabe a frieza? Que eu começo a ter o mesmo sentimento do mundo? Eu fico na temperatura do mundo? Para mim, tanto faz como tanto fez? Para mim, se o negócio tiver, um pecado, um erro, uma coisa, não, vamos fazer de conta que isso aí não existe. Isso aí é a frieza. Porque eu já estou morrendo. Eu já sou um defunto. O sopro de vida já foi perdido. Nada toca mais. As pessoas falam de Deus para mim, há uma pregação aqui, e eu continuo na frieza. Terceiro passo. A pessoa fica imóvel. Ela não consegue se mexer mais. Ela não consegue caminhar mais. Ela não consegue prosseguir mais no caminho que ela estava, porque ela para. Porque morto não se mexe. Morto fica estagnado. Passividade é sinônimo de morte. E muitas vezes nós estamos passivos, olhando as coisas acontecerem e achamos que está tudo bem. Comece a pensar, querido, se tem alguma característica dessa na sua vida. Não pensa na vida do irmão que está do seu lado ou do irmão que não veio hoje. Pense na sua. Vamos pensar a nosso respeito. O quarto passo, a rigidez, que é a dureza de coração. Porque vai caminhando para isso, o cadáver fica duro. Ninguém mexe com ele mais. Se for mexer, depois que endurece, tem que quebrar. E nós muitas vezes somos assim.
Nós estamos com o nosso coração distante das coisas de Deus. Nós estamos endurecidos quanto à palavra. Nós estamos endurecidos quando alguém nos aconselha. Nós estamos endurecidos com relação ao pecado. O nosso coração se fechou e nós não aceitamos nada de novo que Deus tem para nós. Diga assim: eu preciso da vida de Deus. Amém, irmãos? Até para você falar isso, você precisa da vida de Deus, filho. Nós ficamos com o coração endurecido. E mesmo sabendo que está errado, eu continuo com o meu coração fechado. Porque a rigidez tomou conta, porque eu já estou morrendo. Eu já estou muitas vezes morto. E Deus quer nos restaurar nessa noite, meu querido. Deus não quer ver defunto. Deus quer ver pessoas restauradas, um exército numeroso e poderoso em batalha. Amém? Você tem disposição para isso, irmão? Se você não tiver, você vai ter em nome de Jesus, porque nós vamos orar. O próximo passo, as marcas de sangue. Tem um passo aqui que até eu pulei, porque eu achei muito... Eu vi, eu fico impressionado. Sabe o que acontece com o cadáver? Os lugares que são mais fundos, então deita, aqui é mais fundo... A barriga deve ficar cheia de sangue, né? Porque é mais alta. Faz marcas escuras, onde é mais alto, e marcas mais claras, onde, ao contrário. Marcas escuras, onde é mais baixo, pela gravidade, porque o sangue acumula ali. E manchas mais claras, onde é mais alto. Sabe por quê? Porque o sangue parou de correr. A vida parou de correr. Porque estacionou, porque parou. E as marcas ficam evidentes. E quando nós vamos morrendo espiritualmente, deixando o pecado, a mágoa, a tristeza, o medo tomar conta de nós, nós vamos ficando manchados. Nós vamos ficando marcados e a marca é evidente. Não tem jeito mais de esconder, porque mudou a minha pele, mudou a minha postura, mudou. Porque está parando todo o funcionamento do meu corpo. Está parando todo o funcionamento da minha vida espiritual, porque eu deixei que o inimigo viesse e roubasse a vida de Deus em mim. Irmãos, quando eu comecei a pesquisar isso, eu comecei a pensar. Às vezes você vai pensar, nossa, que chocante. Precisava falar isso? Precisava, queridos. Porque nós lidamos às vezes com a morte física de uma maneira tão difícil, uma maneira tão assim que a gente fica ruim, mas nós não lidamos com a morte espiritual dessa mesma maneira, porque nós achamos que é tudo normal. E o próximo passo é a desidratação. Vai perdendo a água. Nós vamos perdendo a água viva do Espírito. Nós vamos secando. Nós vamos ficando pessoas secas, estranhas, desacostumadas ao amor. E nós vamos deixando isso acontecer. E o outro passo, ele começa a ficar verde e inchar, até estourar. E eu quero me deter nisso aqui. Sabe por que acontece isso? Porque as bactérias proliferam dentro do corpo. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido. A contaminação vem dentro de nós e faz isso. E nós começamos a achar que estamos cheios. Nós começamos a achar que estamos ótimos, maravilhosos. Cheios sim, cheios de si. E sabe o que acontece? Como acontece com o cadáver, com o morto, acontece conosco quando nós começamos a ficar cheios de nós mesmos. Contaminados com várias bactérias que o diabo tem lançado. Conversas vãs, companhias erradas, atitudes erradas, pecados ocultos. E nós vamos ficando podre, cheios de orgulho, de autossuficiência. Mas as bactérias estão comendo lá dentro. E a aparência vai mudando. O brilho de Deus já vai saindo. E esse é o próximo passo. E tem mais dois. Você começa a apodrecer espiritualmente. Misericórdia. A capa começa a desprender do osso. Aí não tem jeito de disfarçar mais. Já apareceu a podridão.
Mais ainda, evidente nas minhas atitudes, na maneira como eu falo com as pessoas, na maneira como eu caminho com Deus, na maneira como eu me dirijo às pessoas que são autoridades sobre a minha vida. Vai ficando assim. Aquele que andava em comunhão com Deus já não tem comunhão mais, porque ele está podre. Só tem raiva, só tem ódio, só tem rancor, só tem julgamento, só tem o estender do dedo. Diga assim: eu preciso da vida de Deus em mim. Vocês estão mais fraquinhos. Está difícil de engolir isso aqui? Vai lá, não acabou ainda não. Agora você já está morto espiritualmente. Sabe quem pode dar conta de um morto espiritual? Só Deus. Só um milagre. Ele começa a se desprender totalmente de tudo que é de Deus. Sabe aquela questão, querido, que você começa a acompanhar uma pessoa e a pessoa vai se afastando de Deus? Ela começa a achar que é bobagem perder tempo de vir à igreja. Ela começa a achar que o discipulado é chato. Ela começa a achar que ela não precisa mais de nada. Ela começa a achar que as palavras são encomendadas para ela. Soberba. Você acha que nós temos tempo de pegar uma palavra encomendada para você, irmão? Nós estamos perguntando para Deus o que você precisa ouvir. Isso sim, porque nós temos temor. E se a palavra que está sendo ministrada hoje aqui é que eu preciso e você precisa ouvir essa palavra. Amém? Não é a pastora Marta que encomendou para você. Não pense a respeito de si além do que convém. Você não está com essa bola toda. E começa a morrer. E começa a morrer. E sabe aquele morto que não quer ser morto? Que acha que está bom, cheio? Nessa hora não tem mais jeito. Porque a aparência já mudou. Aí não dá para disfarçar mais. Aí sabe qual que é o passo desse aí? Espiritualmente falando? Eu tenho que achar um culpado que não seja eu. Geralmente o culpado é o diabo, o pastor, a pastora, o líder, o irmão, aquele que está do meu lado, que não deu conta de mim, que não fez o que devia, que me largou, que não me aconselhou. Aconselhar a gente aconselha, o duro é que vocês não seguem conselho. Influência do diabo. Aí não tem jeito mais. É morte espiritual. E aqui eu quero voltar em Ezequiel. Volta lá na sua Bíblia comigo. Verso 12 do capítulo 37. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eis que abrirei a vossa sepultura. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Porque você mesmo se matou, ninguém te matou, não. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, aleluia! E vos trarei a terra de Israel. Isso é maravilhoso. E depois no verso 14 diz: porei em vós o meu espírito, aleluia! E vivereis, diga viverei. Amém, irmão? Nós precisamos dessa vida de Deus. Nós precisamos dessa restauração de Deus. Um vale de ossos secos, sequíssimos. E Deus foi trazendo. A caminhada para a morte é essa que eu mostrei para vocês. Agora a caminhada para a vida é essa de Ezequiel. A caminhada para aquele que está com Cristo é ao contrário. Estamos mortos e somos restaurados pelo Senhor. Amém? Só que se acontece o inverso, não é o Senhor que eu estou servindo. É a minha própria carne. É a minha própria corrupção. Porque aquele que caminha com Cristo, ele não regride. Ele caminha e prospera. E cada dia ele está com mais comunhão com Deus. Cada dia ele está mais preocupado com as almas. Cada dia ele está mais disposto a trabalhar na obra. E o que a gente tem visto? Um vale de ossos sequíssimos. Preocupados consigo mesmos. Ignorantes, orgulhosos, mesquinhos e soberbos.
está começando a morte espiritual. E nessa noite, nós temos uma promessa de Deus nessa palavra. Amém, irmãos? Como no vale de ossos secos. Eu tenho certeza, meu querido, que Deus mandou você aqui, me trouxe aqui nessa noite, para nos ressuscitar. Porque não é possível uma igreja, um povo que se chama pelo nome do Senhor, caminhar apodrecendo, muitas vezes vivo. Nessa noite, eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Não dá tempo de brincar. Não dá tempo de brincar de meio vivo e de meio morto. Não dá tempo de brincar mais, de fazer de conta que eu estou bem. Não dá tempo de brincar mais de aparência de santidade. Tem muitos brincando por aí. E que nós não sejamos desses. Faz de conta. Faz de conta. Essa tarde, quando eu orava, achei muito interessante que eu descobri um versículo. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um problema com endereço na Bíblia, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, onde que está tal coisa? Ai, filho, vai lá na concordância. E Deus me mostrou um versículo que eu fiquei assim, boba de ver. Em Provérbios, eu falei, gente, mas eu nunca tinha visto esse negócio aqui, que coisa linda. É bem isso que está acontecendo, que está matando o povo, porque eu comecei a perguntar para o Senhor, o que estava matando o povo? Qual que era a arma? Olha aqui no verso, abre sua Bíblia, Provérbios 18, 19. Olha isso. Você tem que ver isso. Você tem que ver. Achou aí? Provérbios 18, 19. Que achou? Diga amém. Está vivo aí, irmão? Amém. Puxa vida. 19. Olha isso. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Vou ler de novo. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Não é resistência de fortaleza de ser bom. É resistir à palavra. É isso que tem matado o povo. É isso que tem matado o povo de Deus nesses últimos dias. O irmão ofendido. E Deus começou a ministrar ao meu coração, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nenhum de nós aqui está livre disso. Quem aqui nunca foi ofendido? Levanta a mão. Agora, a maneira que nós lidamos com a ofensa é que nos mata. A maneira que nós lidamos com a ofensa, com a decepção, é que nos faz apodrecer. É que nos faz ser mais fortes para resistir àquilo que Deus tem. Não para receber. Eu tenho um negócio comigo. É uma coisa que sempre, desde que eu vim para a presença de Deus, eu aprendi. Ai, tal pessoa me ofendeu. Na hora eu fico uma onça. Eu falo, às vezes elas estão em volta de mim, eu falo para Camila, não chega perto de mim hoje. Vamos conversar outro dia. E eu vou orar. Te garanto, irmão, não dá 2 dias. Passou. Porque senão essa obra não estaria aqui. Se eu fosse igual vocês, magoado, doído, contaminado, que escuta conversa de todo lado, que pula para todo lugar, que vai ver onde que está gostoso, essa obra aqui não existiria mais. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Amadureça. Não se contamine. Porque o inimigo quer fazer você uma ferida viva. Que encostou aqui dói, encostou ali dói, para que Deus não possa entrar e ministrar na sua vida. Ai, porque eu tenho mágoa do meu irmão. Ai, porque eu tenho mágoa do meu pai.
Ah, é porque eu tenho mágoa do meu pastor. Do pastor vocês têm ou é só da pastora? E aí eu não consigo mais olhar nele. Vocês já perceberam que a pessoa, quando ela tem mágoa, ela não consegue olhar no olho da gente? Então olha em mim, senão você está lascada. É assim, irmãos. Que vai morrendo. E aí um exército que era para ser poderoso em batalha, em número, em poder, ele cai e vira um monte de ossos que não servem para nada. Tudo morto, doído, ressecado, podre. E nessa tarde Deus me chamou a atenção, puxou minha orelha. Quantas vezes, queridos, nós deixamos o sol se pôr sobre o nosso ressentimento? Quantas vezes nós deixamos coisas pequenas minarem a nossa fé? Quantas vezes o pecado entra na nossa casa e faz um alojamento ali de demônios e nós estamos assistindo quietos? Quantas vezes nós temos julgo desigual com incrédulos, em sociedade, em namoro, em casamento? Presta atenção. E aqui Ezequiel profetiza. E Deus manda dizer: porei em vós o meu espírito. Amém? Você está entendendo, irmão? Você já morreu. Não tem nem cabelo mais? Não tem nem unha mais? Abrirei a vossa sepultura. Chega. Chega. Porque vai chegar um tempo que não vai dar para disfarçar mais, filho. Não adianta, vamos resolver isso hoje. Chega de brincar. Chega de manipular. Chega de entristecer com as coisas e não resolver. Chega de enterrar problema em vez de vencer. Porque nós vamos morrendo. E eu quero colocar para você. Primeiro o coração para de bater. Depois eu paro de respirar. Como que está seu coração? Está batendo forte pelo Senhor? Não, bate forte só pelo meu filho, porque eu cuido do meu filho. Bate forte só pela minha esposa, pelo meu namorado, pela minha namorada. Seu coração tem que bater forte pelo Senhor. Os homens aqui, você é aquele que tem o coração batendo forte pelo Senhor e traz a sua casa junto? Você não dá conta nem da tua mulher. Faz ela calar a boca, largar de ser fofoqueira. Faz ela largar de ser rancorosa. Com a sua conduta santa e o seu coração batendo firme pelo Senhor. Santidade, comunhão com Deus, é isso que não nos deixa morrer. Diga assim: eu preciso da vida de Deus em mim. A gente vê. Sabe o que está acontecendo? Já está dando para ver. Já chegou na hora do podre. Já está dando para ver. Está dando para ver que o povo não consegue chegar na hora no culto. Está dando para ver que o povo não consegue vir na igreja. Está dando para ver que o povo não consegue falar a verdade. Está dando para ver que o povo não consegue orar. Está dando para ver. Está evidente. Está ridículo. Está feio. Está dando para ver. E se você achar que o avivamento aqui está desse jeito, eu vou procurar outro lugar. Está tudo assim. Porque o povo de Deus não quer compromisso. O povo de Deus não quer ser um exército porque dá trabalho. O nosso coração tem que bater pelo Senhor. Como no vale de ossos secos, Ele vai levantar um exército poderoso em batalha. Agora, se você é daqueles mimimi, dói, 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 não serve. Nós não podemos fazer nada por você. Outro dia uma pessoa falou assim: nossa, deve ter alguma coisa errada com a igreja batista, porque o povo sai daqui e fica ruim. Enquanto você está embaixo do meu olho, eu estou orando por você. Enquanto você é minha ovelha, eu cubro a sua vida. Agora depois eu posso só orar. Não posso fazer mais nada.
Agora, sabe o que está acontecendo? Aqueles que estão embaixo do nosso olho, nós não estamos podendo fazer mais nada. Sabe por quê? Porque o coração já parou de bater. Pelo Senhor e por nós. Porque eu tenho que ter afinidade também, respeito e zelo. Por quem bate o seu coração? Nessa noite, querido, eu quero te chamar a um compromisso. Porque morto não guerreia. Morto não tem vitória. Morto não serve para nada. Morto não comunica. Morto não fala. Morto fede e apodrece outros. Morto não faz nada. Morto não serve. Mar morto só recebe. Eu quero te chamar a esse compromisso. Nessa noite, dá tempo. Dá tempo. Está respirando aí, irmão? Dormindo você está, porque tem uns que eu estou vendo que está dormindo. Agora você está respirando, vai começar a roncar daqui a pouco. Está respirando, né? Cutuca, para não cair. Acorda. Começar a roncar, você vai ver. Esse microfone vai criar asa. Está na hora. Se está respirando, ainda dá tempo. Diga para quem está do seu lado, ainda dá tempo, irmão. Amém? Se Jesus voltar agora, daqui 1 minuto, ainda dá tempo, irmão. Vamos ler Ezequiel de novo para a gente terminar. Pessoal, pode vir. Eu quero pegar aqui o comecinho. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Diga comigo, sequíssimos. Vai definindo que estado você está. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Dá tempo. Amém? Dá tempo. Não endurece o seu coração. Não fica doidinho. Depois no verso 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Glória a Deus, irmão. Você quer viver, irmão? Está precisando mesmo. Verso 9. Então ele me disse: profetiza o Espírito. Uma palavra profética sobre aquele que está morto traz vida para ele. E eu achei muito interessante esse verso 10, porque Deus me mostrou algumas coisas muito importantes sobre esse exército. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Diga, em pé. Amém, irmão? Você não guerreia deitado, dormindo, murmurando. Em pé. Aleluia. Um exército sobremodo numeroso. Ah, se todos que estão aqui nessa noite fossem um soldado guerreiro, corajoso, não tinha inferno que pudesse levantar, não tinha alma que ia ficar sem ser salva. Porque não é para você ir buscar no outro lugar que a pessoa já conhece a palavra, buscar na outra igreja, é para você ganhar a alma, filho. O seu vizinho é crente, o seu irmão é crente, o seu pai, a sua mãe, começa por aí. Um exército numeroso. E no verso 14 ele diz: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Não é no mundo que nós devemos estar, irmãos, mas é na presença de Deus, orando, com o nosso coração batendo pelo Senhor, ansiando a presença de Deus. E úteis guerreiros, que fazem parte de um exército sobremodo numeroso. Eu tenho esse desejo no meu coração. Se você tem,
Nós vamos orar por você. E eu quero mandar embora essa morte nessa noite em nome de Jesus. Porque essa morte não vai prevalecer. O irmão ofendido não vai resistir. Porque o diabo vai bater em retirada. Porque eu não aceito isso mais. E nós vamos nos levantar como um exército. Não como um bando de covarde, melindroso, fedendo. Nós vamos nos levantar como um exército numeroso e poderoso em batalha. E nós vamos orar por isso nesses dias. E tem alguns pontos da morte e da vida que nós vamos ministrar na sua vida nessa noite. Em algumas outras quartas-feiras, eu não sei quantas. Sabe por quê? Nós precisamos do melhor, do novo de Deus nas nossas vidas, para que a gente não seja morto, mas seja vivo. Os ossos foram se levantando e juntando os tendões, juntando os ossos certinho, sem confusão. Depois veio os músculos, veio a pele, e depois eles se levantaram e ficaram de pé como um exército muito grande. Eu quero te chamar a ser parte desse exército muito grande, muito corajoso, muito preparado, porque é o próprio Deus que nos prepara. Se você tem esse desejo, fique de pé. Fique de pé e comece a dizer para Deus: Senhor, eu preciso da tua vida na minha vida. Senhor, eu preciso da tua vida para me fortalecer. Deus, eu preciso da tua vida para que eu seja um guerreiro de verdade. Deus, eu preciso da tua vida na minha vida. Eu preciso, Deus. Eu preciso demais. Eu necessito da tua vida na minha vida. Você que tem um desejo de começar a mandar embora nessa noite a morte da tua vida, põe a mão no seu coração. Nós vamos mandar essa morte embora hoje, amém? A enfermidade, a tristeza, a opressão, a angústia. Comece a declarar, porque eu quero declarar que toda morte, todo pecado, toda mágoa, toda angústia, toda opressão vai sair agora da sua vida na autoridade do nome de Jesus. O poder de Deus vai envolver a sua vida a partir desse dia. Não vai haver mais morte. Não vai haver mais confusão na sua mente. Não vai haver mais essa enfermidade que tenta contra a sua vida. Toda confusão do inimigo para te matar e te derrubar está repreendida agora, na autoridade do nome de Jesus. Comece a rejeitar todo pecado. Comece a rejeitar tudo aquilo que te afasta de Deus. Comece a rejeitar tudo aquilo que traz morte. Diga para Deus: Senhor, aquece o meu coração. Eu quero que o meu coração bata pelo Senhor. Eu quero que o meu coração seja aquecido pelo Senhor. Senhor, toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, venha cair por terra nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Comece a entregar a sua vida. Nós profetizamos agora sobre a sua vida. Todos os ossos secos, tudo aquilo que tirou, que roubou, que trouxe a morte espiritual, está repreendido agora, na autoridade do nome de Jesus. Você pertence a um grande exército, um exército vivo do Senhor, um exército vivo, em nome de Jesus. Está repreendido agora tudo aquilo que roubou, tudo aquilo que trouxe morte, que secou, que arrancou, que trouxe aquilo que realmente veio a ser seco, em nome do Senhor Jesus. Agora, nesse momento, nós profetizamos a bênção, a unção, a restauração do Senhor. Oh Deus, vai agora restaurando, trazendo de volta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai, Senhor Deus, renovando, vai trazendo, Senhor, com todo o teu poder, o agir sobrenatural do Senhor. Aquilo que tinha prevalecido não vai prevalecer mais. Não haverá mais morte, morte física, morte espiritual. Senhor Deus e Pai, queremos repreender agora na autoridade do nome de Jesus. Oh Deus e Pai, celebra, Senhor,
Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala assim comigo antes de começarmos a cantar. Eu sou parte do exército vivo do Senhor. Amém. Fala assim: eu tenho a vida de Deus em mim, em nome de Jesus. Aleluia.